Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach na Story by Sil Curiati. Nesse canal você encontra vídeos de diversos tipos, tem dicas, tem conversas, tem papos inspiradores. E nessa série de vídeos Sobe e Puxa, What's Your Story? Eu converso com as autoras dos livros Uma Sobe e Puxa a Outra, volumes 1 e 2, que já estão à venda. Você pode encontrar nas livrarias ou no site da Literária International. E elas contam para a gente um pouco mais das histórias que elas compartilharam no livro. Então, se vocês gostam desse conteúdo, se gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem e voltem sempre. E a minha convidada para a conversa de hoje é a Andressa Martins. Eu vou ler aqui para vocês do livro 1, a bio da Andressa, para vocês a conhecerem. Filha da Sônia e do Edson, meus alicerces, esposa da Roberta, mãe da Helena Maria e mãe da minha pet Marie. Sou CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Idealizei as edições extras do festival em diversos países como França, Japão e Estados Unidos. Sou jornalista de formação e especialista em comunicação com o mercado pela SPM. Tenho MBA executivo em marketing e MBA em marketing digital, ambos pela SPM. Sou practitioner em PNL pela NLP Life Training em Londres, com Richard Bandler. Mestre e Trainer em PNL, Programação Neurolinguística, pela Escola Livre afiliada à NLPU, Califórnia. Diretora da ALAP, Associação Latino-Americana de Publicidade, entidade sem fins lucrativos, presente em mais de 17 países na América Latina. Empreendedora na Just Grass USA, empresa de grama sintética e instalações em Miami, Estados Unidos. Participei da Wish Academy Disrupt Trip em 2016, programa no Vale do Silício sobre pensamento exponencial, realidade virtual, inovação, Big Data, branding na Singularity University dentro da NASA, Stanford e Rocket Space, incluindo visitas técnicas, startups e grandes empresas como a Zappos. Um prazer ter você aqui comigo, Andressa. Muito bom te conhecer. Um prazer é todo meu. Fiquei Eu, muito feliz pelo convite. eu estou feliz de conversar com tantas mulheres que têm tanto a contar. Eu estou muito impressionada. Eu começo a ler esses currículos, eu falo, nossa, eu preciso respirar no meio, porque é tanta história, tanta coisa que você fez, e desde muito pequena, né? Como você conta no seu capítulo, então vou adorar saber mais por aqui. Na verdade, sempre, nosso grupo de mulheres, a gente sempre comenta, né, que é super difícil, é muito mais fácil a gente falar dos outros do que falar da gente mesmo, né? Então, toda vez que a gente tem que escrever, é meio que libertador. Desde a bio até a história completa, né? Mas começa bem pela bio mesmo, né? Em poucas palavras, qual é a sua história? What's your story? Eu tento sempre me desconectar um pouco, porque toda vez que quando alguém me pergunta qual é a minha história, eu já linko direto com o festival. É muito engraçado, porque o festival fez parte de toda a minha vida, né? Eu comecei correndo nos corredores do festival. Meu tio que, na verdade, foi fundado pelo meu tio, então a minha família toda sempre fez parte do evento. Antes começou com um seminário até se tornar o festival. Então, assim, eu tenho memórias da minha vida de eu correndo nos corredores. E eu lembro de figuras, assim, como o Washington Oliveto, que pra gente sempre era aquela coisa louca, assim, meu Deus, o Washington Oliveto vem. Então, eu lembro de eu correndo durante a minha infância atrás do Washington Oliveto. Eu não sabia nem quem era, mas todo mundo falava tanto no Washington Oliveto que eu corria atrás do Washington Oliveto. Então, assim, quando me pergunta qual é a minha história, uma coisa que eu também me pergunto sempre, qual é a minha história? E ela tá totalmente atrelada ao festival. Então, por isso que meu capítulo, inclusive, do livro, eu falo muito nisso. E hoje eu sou mãe, né? E é muito engraçado, porque, na verdade, a maternidade também faz parte da minha vida. Então, Claro. é difícil desconectar uma coisa da outra. Então, assim, qual é a minha história? Minha história é que eu sou uma mãe de 2 filhos, eu tenho um filho que é o festival, e tem a Maria Helena, a Helena Maria, olha, eu confundi até o nome da minha filha, porque a gente tava falando hoje no segundo filho, daí vai se vier uma menina, nós vamos botar o nome de Maria Helena, por isso que eu falei. Que legal. O nome da minha filha é Helena Maria, e então hoje eu sou uma mãe de 2 filhos, Nossa, e três, essa é a né? minha Tem de história. 4 patas também que eu vi. E Tem tem a a, Marie, e tem tem a a Marie Marie, que também. A também é Marie tá com a gente mamãe. em tudo. É, é muito Mas, doido. mas hoje, casualmente, a gente falou no segundo filho, a gente estava comentando, vamos ter um outro filho logo, porque para as duas crianças poderem crescer juntas. E vai ser um menino. Não, mas e se for uma menina? Daí nós sem criatividade, não, mas a gente já tem uma Helena Maria, vamos botar uma Maria Helena, então. Que ótimo. Aí chama uma de Maria e outra de Helena, porque se chamar as duas vai ser É. complicado. Você falar isso sobre a sua
conexão com o festival, né, quando a gente pergunta a sua história, é muito doido quanto a nossa identidade está sempre muito ligada ao trabalho, né? Principalmente quando o trabalho ele tem relação com uma paixão, no seu caso é uma coisa de família, é uma coisa relacionada ao seu tio, é uma coisa relacionada ao que você é, como você cresceu, então você estava sempre presente ali, e de repente isso virou, você quase que herdou um legado para continuar, né? Teve um ponto que você parou e falou, não, essa é uma escolha minha ou foi herança mesmo? O festival sempre foi uma escolha. Definitivamente sempre foi uma escolha. Eu lembro quando eu estava ali no segundo grau, eu trabalho no festival efetivamente, assim, desde os meus 13, assim, que fora a memória afetiva que eu tenho, eu lembro de, bom, agora com 13 anos eu fui trabalhar na bilheteria, eu sou do tempo da bilheteria ainda. Então, hoje é credenciamento. Então, eu fui para a bilheteria e eu lembro que foi fundado pelo meu tio, mas a minha mãe trabalhava no Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Publicidade. Então, assim, toda a minha família estava ligada com a publicidade, né? Com a comunicação como um todo. Então, eu lembro de eu preenchendo os crachás, que na época a gente ainda preenchia à mão, e eu lembro, assim, de fazer conexão do crachá com as pessoas que passavam pelo trabalho da minha mãe também. Então, assim, a minha memória, tanto afetiva quanto profissional, realmente está totalmente ligada à comunicação, né? Tá como um todo. Então, assim, eu vim trabalhando sempre no festival, e quando eu estava lá no segundo grau, estava terminando o segundo grau, eu falei, eu quero fazer publicidade. E minha família, não, porque olha só, trabalhar com evento, olha como é uma coisa super difícil. Aí eu lembro que bom, mas então tá, se eu não vou fazer publicidade, então eu vou fazer jornalismo. Que para mim estava mais próximo da publicidade, era o jornalismo e o RP, que eram essas 3 faculdades que compunham a comunicação na faculdade que eu estudava. E acabei disse, não, eu quero ser jornalista. Mas, na verdade, não, é que eu queria continuar no festival, mas a minha família queria, acho que, sei lá, preservar, toda a família fica imaginando que ia ser um filho médico e tal, mas a filha queria fazer publicidade. Então, na verdade, desde aí eu entendi que era uma escolha minha estar no festival, e não da família. E ao longo dos anos eu fui fazendo parte de todos os departamentos que existiam dentro do festival. Então, desde o credenciamento até produção, até que lá no último ano do festival, antes da transição, que foi 2017, eu já estava como diretora de operação. Então, eu fazia muitas viagens, eu já cuidava do festival como um todo, mas ainda assim existia a figura do meu tio como fundador, enfim, diretor, presidente do festival. E sempre, toda a comissão do festival sempre foi composta por homens, não existiam mulheres. Então, existia sempre uma barreira de eu ser uma mulher, eu ser mais jovem, porque aí o festival ele vem envelhecendo ao longo dos anos e as pessoas que estavam dentro dele, que estavam lá no início, elas se perpetuaram dentro do festival. Então, assim, hoje em dia eu vejo a diferença de a gente querer trazer caras novas justamente por isso. E esse legado, ao mesmo tempo que eu entendia que o festival precisava de algumas mudanças, eu entendi a importância do legado, de como era importante essa figura do meu tio e tudo que ele construiu ao longo dos anos para a gente chegar até aqui. Então, assim, te respondendo, foi uma escolha, né? Não foi um legado, foi uma escolha. Em 2000, a gente fez o último evento com o meu tio em 2017, aí depois começaram as transições que iam acontecer e não eram comigo. Veio a pandemia e na pandemia eu já estava morando nos Estados Unidos e foi quando foi para mim uma surpresa que meu tio me ligou e falou, Andressa, eu imagino, né, que assim, a pandemia, eu recebi um elefante branco. Eu realmente, assim, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu tô com um coliseu na minha mão, porque assim, um evento em meio à pandemia, o que eu vou fazer agora? E ali eu disse, não, mas eu vou assumir a bronca. E aí foi quando, né, a gente realmente entendeu que não, agora o festival vai vir para cá, para esse lado, e precisamos mudar, né? Precisamos ficar vivos e mudar, porque no Mudar meio, em isso. meio à pandemia era um susto. Aproveitar a transformação. Você me respondeu a minha pergunta seguinte, que era sobre, sua carreira, né, você não ter feito publicidade. É engraçado como as pessoas, às vezes, têm a impressão da publicidade estar linkada diretamente a evento, né, porque você podia ter feito um monte de coisas dentro da publicidade. Eu fiz publicidade para me tornar criativa
e eu acabei indo para a área de estratégia, né, completamente diferente, depois tecnologia e tudo mais. Mas eu acho que o jornalismo, ele dá um apoio muito grande a esse trabalho, inclusive um trabalho de eventos e um trabalho de cuidar e fazer, enfim, dar o protagonismo que o evento merece e conseguir se conectar, fazer uma network interessante para o evento e tudo mais, né. Então imagino que isso tenha te ajudado bastante também, a sua escolha de carreira. Hoje eu acho que está tudo muito conectado, né. Também Hoje acho. eu imagino e quando eu vou também, a gente faz muita participação nas universidades, a gente visita muitas universidades, e eu vejo que realmente, assim, o público, eu já não sei mais quem é quem, eu já É. não sei mais quem está fazendo jornalismo, eu já não sei mais quem está fazendo RP, eu já não sei mais quem está fazendo PP. É muito engraçado isso. No meu tempo não, tinha aquela coisa assim que a gente começava a faculdade todo mundo junto, e aí depois cada um ia para um lado. Exato, Né, meu também. e foi nesse sentido da esperança de: "Tá, vou começar tudo junto, daqui a pouco ainda consigo, né, ir pra", mas acabou que fluiu, acabei indo para o jornalismo mesmo, era uma coisa que eu gostava também, sempre gostei muito de foto, então eu pensava: "Ah, se não dá para fazer o publicidade, se eu não vou seguir nessa linha aqui, pelo menos de repente eu faço um fotojornalismo", enfim, era a ideia, mas nunca acabou que eu nunca consegui me desvincular. Até fiz estágio em jornalismo, fiz estágio na TV, em assessoria de imprensa, mas assim, era aquele negócio, sempre mirando o festival. Era muito engraçado, eu tô na Seu TV, foco mas é estava mirando ali. pra lá. É, é. É, mas a minha construção da minha carreira foi realmente assim, a comunicação como um todo, né. Você falou sobre o desafio da pandemia, né, pandemia com evento. Como que foi isso de ter o Coliseu na mão e uma pandemia, e aí o que que vai acontecer? Como foi o processo? Assim, a gente sabe que muitos eventos sofreram e muita gente foi para o online, e shows, etcétera, muita coisa rolou online, mas também chegou um ponto que teve uma fadiga digital. Como que vocês lidaram com tudo isso? E quando eu fui para Miami, eu casei e fui para Miami, acho que 2 anos antes da pandemia. Então, quando eu fui para Miami, eu já tinha me desligado do festival, né, ali em 2017 foi o nosso último ano, né, do evento que o evento aconteceu. 2018 eu já estava na transição de ir para Miami, eu ainda produzi o evento que foi feito em Paris, que a gente fez uma edição extra do festival, ele acontecia nos anos ímpares. E aí, desde 2004, a gente criou o evento que era uma edição pocket, e a gente fazia em outros países. Então, 2018 a gente ainda fez Paris, e eu ainda me lembro que eu fiz conexão em Miami para já ficar em Miami mais um tempo, que eu estava vendo, né, o que que eu ia fazer da vida, se eu ia ficar ou não ia ficar. E aí foi quando foi a última ve o último job que eu fiz para o festival foi em 2018. E aí quando eu me mudei, que eu acabei casando e a minha vida, bom, agora deixo o Brasil e vou começar a construção da minha carreira em Miami. Eu tinha entendido que eu tinha dado esse tempo para o festival. E aí veio a pandemia, eu já tinha um outro negócio em Miami, a gente botou uma empresa de paisagismo, porque na época da pandemia as pessoas começaram a cuidar muito das suas casas, e a gente entendeu que ali tinha um super potencial, e a gente começou a trabalhar com grama artificial e deu super certo. E então eu estava meio que deixando aquele sonho, né, porque o festival sempre foi meu sonho, estava engavetado. Então quando chegou para mim, realmente me surpreendeu, e a sensação que eu tinha: "Tá, eu tenho um coliseu na mão". Eu comecei a fazer meia dúzia de ligações, só que assim, o mercado ele muda muito rápido. E Muito, verdade. principalmente agora na era digital. Ele muda de uma forma que as pessoas com as quais eu tinha conexão em 2017, elas já não estavam mais nas mesmas agências, elas já não estavam mais à frente de grandes empresas, as pessoas já tinham se aposentado, até porque, como eu te disse, o festival ele vem envelhecendo ao longo dos anos, Sim. e os parceiros que a gente tinha lá no início eram os mesmos que a gente tinha praticamente no final. Então, assim, e muita gente resolveu até dar um tempo para si, para sua vida e se aposentar na pandemia. Então tudo mudou. Metade das pessoas, metade não, vamos lá, vamos ser bem honestos, 90% das pessoas já não eram mais as mesmas. Já não estavam mais nas mesmas empresas, já não estavam mais à frente dos seus negócios. Então de novo, eu estava com Coliseu e sem informação. Falei: "Bom, vou começar do zero". Porque foi um desafio. Eu falei: "Não, vou começar do zero, vou pegar o telefone, vou começar a ligar". E naquela época eu já estava, como a gente, tinha a gente que mora nos Estados Unidos, a gente podia sair do país, as pessoas não podiam entrar, mas a gente podia Verdade. sair, Uhum. eh, e foi tudo acontecendo na mesma época que a gente decidiu ter um filho também. Então eu falei: "Bom, eu comecei a fazer o tratamento nos Estados Unidos e era uma burocracia, tinha que ir em 500 médicos". Eu falei: "Sabe de uma coisa? Eu vou dar um pulo no Brasil, já tento dar uma organizada e uma reconhecer o território,
e já aproveito e faço tratamento no Brasil da gravidez. Então eu quis unir, por isso que eu disse, né? Eu acabei unindo, eu tive os 2 filhos ao mesmo tempo. Eu uni o útil ao agradável, vim para o Brasil e comecei a fazer essas conexões todas de novo. E quando tu falou ali, tu mencionou do lance do digital, para mim realmente estava, era uma coisa assim, ok, é uma opção, mas eu não gostava dessa opção. De ter só essa opção, isso me Claro. incomodava. Uhum. Porque uma das coisas mais legais que a gente sempre viveu dentro do festival justamente era o networking e o calor humano. Então, isso a gente não conseguia fazer virtualmente, né? Por É mais que fosse complicado. fácil, Não, é era fácil, muito mas fácil. tem limitadores, porque não é, por exemplo, o encontro não é natural, né? Você não esbarra com alguém no corredor. Você tem que marcar e encontrar sentado na sua cama, na frente do seu computador, com a sua câmera ligada. É muito mais, é muito mais burocrático, digamos assim. E eu acho que o que eu sentia falta era do calor humano mesmo, É, porque de uma maneira funcionava super bem. Porque a gente conseguia fazer 6, 8 reuniões no dia, coisa que presencialmente a gente não ia conseguir fazer tudo isso. Mas mesmo assim faltava alguma coisa. E então eu fui fazendo essa construção, tá? Vamos fazer um evento digital e estava planejando e eu já não aguentava mais, eu já tinha assistido todas as lives que eu podia ter assistido, todas as aulas que eu podia ter assistido, também assisti na pandemia. E isso me incomodava, porque eu pensava assim, gente, isso já tá na internet. Todo o conteúdo que eu vou apresentar para as pessoas vai estar na internet, sim. né? Então, assim, falta alguma coisa. E aí eu fui, numa dessas vindas para o Brasil, eu fui para Gramado, conversei com a primeira mulher que assumiu a Gramado Tour, que é a Rosa Helena, é uma mulher também, né? Então, assim, e ela também já conhecia o festival, ela já estava na prefeitura de Gramado há um longo período, na Secretaria de Turismo, e eu falei, Rosinha, tá, vamos trazer o evento de volta. Ela falou assim, Andressa, mas o evento tem que ser presencial, né? Como é que a gente vai, pô, o evento de Gramado vai ser online? Aí eu falei, putz, eu precisava só ouvir isso para realmente dizer assim, voltar para o meu time e dizer, gente, Gramado exigiu que o evento fosse presencial, a gente vai ter que se movimentar para fazer o evento presencial. E aí foi aquela reviravolta, porque estava todo o planejamento do digital. Eu internamente não estava satisfeita, mas igual eu estava levando o meu time, né? O Sim. time que eu montei para a gente fazer no digital. E aí, quando eu cheguei, a galera, mas Andressa, falta 3 meses para o evento. Isso foi, acho que em março, e o evento ia acontecer em agosto. Eu falei, gente, não tem saída. Para fazer, para a gente continuar usando o nosso nome, vai ter que ser presencial. E aí a galera correu, e por isso, assim, que a gente chamou o evento ano passado, ele acabou acontecendo em 22, né? A gente acabou chamando ele de o evento da retomada. Tá. Né? Então, eu já estava grávida, a gente teve que escolher as datas ali, porque era uma data limite de inda e vinda, depois daquilo eu não podia mais embarcar. Isso se tudo corresse bem, né? Então, assim, já não, vai tudo correr bem, não vai ter imprevisto no meio do caminho. Então, foi tudo super calculado para tudo acontecer dentro daquele período em Gramado e depois eu poder pegar um avião e ir embora. E deu certo. E deu tudo certo. Muito Deu tudo bem. certo. Muito bem. História com É, final feliz. o tema de casa foi feito, assim. Que Foi, bom. foi suado, mas deu tudo certo. Claro. Agora, mudando de assunto, vamos lá, eu quero saber do livro. O Sobe e Puxa foi seu primeiro livro ou você já escreveu antes, Andressa? Então, eu tenho um. Quando eu fiquei nesse negócio de, vou morar nos Estados Unidos, eu estava no processo de. Eu fui num advogado, ele me falou assim: olha, eu acho que o teu perfil se encaixa no EB-1. Né? O EB-1 só existe 5 tipos de vistos que te dão o green card permanente. E um deles é o EB-1, que é mais ou menos como o O1, que é aquele do talento extraordinário. E aí eu falei, bom, o que que eu preciso? Daí ele me deu uma listinha de 10, tinha 10 itens lá que precisava ter um checkmark de 3 para poder aplicar. E uma das coisas era escrever um livro. Eu falei assim, tá, então vamos lá. Receber um prêmio no exterior, eu me lembro que eu me inscrevi, fiz a inscrição de um projeto que eu tinha no exterior, ganhei. Daí eu falei, bom, prêmio no exterior, check. O único check que eu não consegui dar era aquele de ter mais de 1 milhão na conta. Esse check foi o único. Então eu precisava ter 3, eu consegui 9. E o nono foi o livro. Então, assim, eu tinha um livro que a gente já estava em projeto de fazer, eu e um colega meu, a gente fazia muito evento sobre a Disney, né? Falando sobre o modelo de negócios da Disney. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela Disney. Ah, eu também Inclusive, amo. foi isso que me conectou com a Natasha, né? Que aí começou a minha história com o Sobe Puxa, né? Que a primeira pessoa, minha conexão com o grupo foi a Natasha, que começou lá atrás, porque a Natasha eu fui a Natasha tinha uma viagem
de incentivo para algumas empresas, eu acabei entrando e a gente trocou muita ideia e falei para ela que eu era apaixonada pela Disney e pelo Lee Cockrell. E aí ela me colocou em conexão com o Lee, e a partir dali, meu amor pela Natasha foi eterno, né? Tipo, eu jurei amor eterno por essa conexão. Então, naquela ocasião, eu acabei escrevendo. Também foi uma coparticipação em um livro, mas que a gente nunca deu muita ênfase para ele. Na verdade, ele foi criado justamente para eu poder ter esse checkmark no meu processo. E sobre o que que ele é? Então, é sobre falar sobre a Disney. Ah, é Os 10 sobre a passos Disney? mágicos para o sucesso. Fala sobre o modelo de negócio da Disney. Então, Que bacana. a minha parte, principalmente, meu tio, ele ajudava muitas instituições, né, de caridade. Então, uma delas, ele criou, inclusive, o teste do olhinho, que acabou virando lei, que nem o teste do pezinho, porque ele acreditava muito nisso. Um amigo dele perdeu a visão, então ele criou esse projeto e passou para os médicos, e aí eu escrevi como a gente conseguia colocar esse modelo de negócios aplicado a essa instituição, essa instituição, porque eu também fazia o planejamento dela. Então, acabou que eu falava sobre isso no livro, mas o livro como um todo a gente usava o modelo de negócios Disney, né? E qual que é a diferença para você escrever um livro que é sobre negócios, sobre algo que você é muito boa em fazer e é algo quase que externo a você, versus escrever um sobe e puxa que é contar a sua história, se soltar ali, se abrir ali para todo mundo? Então, um livro foi justamente isso, foi para fazer um checkmark, né? Então, eu precisava cumprir como se fosse um trabalho, eu precisava cumprir isso, fiz, entreguei, tá tudo certo. Já o nosso livro do Sobe Puxa foi totalmente diferente, porque foi uma coisa que foi apaixonante, era uma coisa que fazia parte da minha. O grupo já começou. Eu entrei para o grupo no meio do festival. O festival acontecia, se eu não me engano, 26, 27, 28 de agosto, ou 26, 27, 28, uma coisa assim. E é quarta, quinta e sexta. Na quinta-feira eu fui convidada pela Natasha para entrar pelo grupo. Então, assim, foi o marco da retomada do festival, o marco da minha entrada no grupo. Eu lembro que eu tinha um monte de coisa para fazer e a Natasha falou para mim assim, hoje é a tua apresentação no grupo. E eu estava mais preocupada com a apresentação do grupo do que com as coisas que eu precisava realizar dentro do festival, né? E aí, por que foi tão importante? Primeiro que quando a gente fala em Sobe e Puxa, a gente está falando de um grupo também, a gente está falando Isso. como um todo. O livro, na verdade, é uma extensão de um pouco da nossa história dentro do grupo, né? É uma Hoje somos... materialização de histórias, né? Porque não é uma parte desse tamanhozinho do que o grupo faz, né? Exatamente. E para mim foi bem isso que eu comentei contigo, né? Que a gente fala aqui internamente, assim, que foi muito libertador. Porque uma coisa é eu escrever uma história, que não era bem uma história, uma coisa era eu escrever uma coisa técnica dentro de um livro que eu Sim. precisava cumprir. E outra foi é como o festival, foi uma decisão, né? Foi algo que quando surgiu muito rápido, né? Não sei se tu sabe da história do livro, mas foi no final de semana de carnaval, foi naquela semana de carnaval. Vamos escrever o livro? Vamos. Então, em uma semana, a gente escreveu o livro, a gente produziu, a gente tinha que mandar para a gráfica, e a Cris, Natasha, as meninas todas que estavam liderando o livro, assim, vamos fazer, vamos fazer, vamos topar. E aí, parar para escrever essa história, isso foi desafiador. É Isso realmente lógico. foi. É. Eu tô no volume 2, né? Então eu participei da correria volume 2. E eu sei Não, e que foi muito parecida foi também. muito parecida. E elas são, assim, é um grupo muito realizador, né? Então foi uma coisa muito rápida, foi durante o carnaval para o volume 1. Então todo mundo assim, quero, vamos, vou participar, como que é isso e tal, e senta para contar a sua história. E é isso que você está falando. O desafiador é você sentar e realmente colocar aquilo no papel, porque eu tive outras conversas aqui com outras das autoras e elas falam muito sobre isso, né? O quanto que às vezes a primeira coisa que sai não é exatamente, mas para algumas foi assim, a primeira que saiu não é exatamente, mas vai. É essa mesma porque eu quero ser absolutamente transparente. Outras que têm um preciosismo maior, como autoras ou escritoras, vão olhar e falar: não, deixa eu lapidar isso. Como foi o seu processo? O meu, eu escrevi também, foi, acho que um pouquinho dessas duas coisas, assim. Eu sentei, e a minha história, na verdade, quando eu entrei para o grupo, eu precisava contar a minha história. Então, eu já tinha meio que ela na minha cabeça, porque eu fiz ela para o grupo Sobe e Puxa. Para eu me apresentar, eu tinha que contar quem eu era, de onde eu vinha, para onde eu queria chegar. E é basicamente que foi pro livro. Quando eu sentei para pegar o mesmo texto e lapidar ele, enfim, ou incluir algumas coisas, principalmente em relação ao festival, porque aí eu já tinha vivido o festival, essa retomada, foi bem isso, assim. Sentei
Aí tá. Aí daqui a pouco eu olhei e disse, tá, mas não tá legal. Aí a gente começa a autocrítica. Não, mas peraí, eu não conto. E aí, quando eu vi, eu me lembro que eu mandei para a editora, eu falei, gente, a editora de Andressa, o pessoal da editora, quando foi ler, falou assim, Andressa, eu acho que tua história tem que dar um livro solo. Aqui a gente vai ter que cortar, a gente vai ter que cortar muita coisa para caber dentro daqueles números de caracteres, porque no início eu achava assim, eu não vou conseguir chegar no número de caracteres. No final, era o caminho inverso, tipo, só vou ter que cortar um monte de coisa da minha história aqui, porque precisa caber dentro precisa encaixar aqui dentro desse livro. Então, por isso que eu digo, é um processo, né? A gente acha que no início a gente não vai conseguir e tal, que a gente não tem muita coisa para contar, e no final das contas a gente tem um monte de coisa para contar, né? Lógico, É, e é e foi isso terapêutico, que eu. né? Você É começa a terapêutico. contar, começa a puxar uma. É um processo terapêutico, que você começa a contar, você começa a puxar outra e fala, mas é legal eu mencionar isso para entenderem, isso inspira, isso ajuda, isso mostra. Então a gente vai acrescentando mais e mais detalhes, e chega no final você fala, nossa, e não está nem no começo da minha No história, começo. né? Nem Era bem deu isso. uma pincelada ainda no que seria. Eu queria ler Não, um e foi bem trecho. uma. Conta. Pode ler. Não, 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 tá. eu só ia falar que para mim foi bem isso, assim, e foi essa parte do desafio, principalmente porque eu estava no meio era uma coisa assim, tá, agora é a maternidade ou é o trabalho? Tudo aconteceu ao Né? mesmo Tipo assim, tu tempo tem para que fazer uma você, né? escolha. Sim. Foi maternidade, foi Aconteceu mesmo. festival, foi entrar no Sobe e Puxa, aí vem o livro, é tudo Tudo. uma coisa atrás da outra. 22 foi o meu ano, eu acho. O ano que nem como a gente Não, fala, é só o começo, mas eu acho que esse, foi o 22 foi o ano do começo. é isso que eu ia falar, 22 só o começo. Eu quero ler um trecho do seu livro para a gente conversar a Hum, respeito. É um tá. parágrafo só. Sempre me senti realizada, mesmo não tendo reconhecimento algum. Alguns dos meus projetos, quando se consolidavam e ganhavam protagonismo, eram direcionados para outros times. Esse sentimento mexia comigo internamente e eu entendia que minhas criações eram tão legais a ponto de outras pessoas quererem se apropriar delas. Isso me motivava a continuar, me dava força para não desistir. O orgulho do meu trabalho era o que me impulsionava a seguir em frente. Andressa, se eu te falar que assim, eu parei, eu li isso, eu falei, cara, como isso é feminino, né? Como a gente. Porque é engraçado, né? Quando eu converso, eu brinco com essas coisas assim, de conversar com meu marido, ele fala minha parte em dinheiro. Ele sempre fala minha parte em dinheiro. Essa coisa de reconhecimento é uma coisa que só mulher fica querendo correndo atrás. Uhum. E é fato. E assim, eu não vou dizer que isso está errado, porque o fato de não sermos reconhecidas por tantas coisas boas e incríveis que fazemos faz com que a gente corra atrás desse reconhecimento. Mas também o fato do dinheiro não vir junto deveria fazer com que a gente falasse: não aceito fazer de graça, não aceito que não me deem créditos, não aceito. Só que a gente acaba aceitando por conta do reconhecimento. E eu sinto essa dor quando você fala, pô, eu adorei que você colocou assim, porque eu acho, no fundo, quase que triste que a gente se motive porque os outros gostam da nossa ideia e não porque a gente é incrível e está lá protagonizando. Eu queria saber se você trabalhou essa ideia na sua mente dentro da coisa da autossabotagem? Como que você cresceu com isso e se isso mudou de alguma forma com o tempo, com a idade, com a experiência? Eu vejo esse trecho aí, eu não, claro, não da mesma forma, mas eu acho que eu escuto ele todos os dias de várias mulheres, né? Quando a gente olha para uma pessoa que busca o reconhecimento, ou quando a gente olha para uma pessoa que faz um projeto incrível e não tem o reconhecimento, ou quando a gente olha para uma mulher incrível que não tem a mesma propaganda do Santander agora que estava falando, né, da igualdade salarial. Então, a gente está falando, né, esse meu trecho fala sobre isso, né, a gente pode capilarizar ele. Primeira coisa, me incomodava muito, muito o fato de eu me sentir desvalorizada, e era uma coisa assim, será que eu realmente tenho esse valor, ou será que a minha mãe acha tudo isso de mim? Minha mãe e meu pai acham que eu sou incrível, mas, tipo, só porque são meus pais, né? Porque meus pais sempre me apoiaram. Aí eu ficava pensando, eu entrava numa sala, e eu lembro, o trecho desse livro foi por causa de um ponto muito específico que aconteceu. Lá Hum. em 2017, ou 2015 e 2017, no festival, porque eu falei que eu sou péssima de datas, né? Mas foi num desses dois eventos, eu lembro que eu cheguei na mesa da diretoria e falei assim, gente, aí todo mundo tava super feliz porque a gente tinha saído na Veja.
o anúncio do festival tá na Veja, incrível. E eu, né, ali, eu me lembro que eu cheguei pra Tom e falei, gente, olha só, eu super adorei que a gente saiu na Veja, na Caras, fiquei alucinada que o festival tava na Caras. Mas assim, o nosso público não tá na Veja nem na Caras. O nosso público tá no Facebook, na época era o Facebook. Eu falei assim, a gente não vai fazer um anúncio no Facebook? Aí todo mundo ficou me olhando assim, tipo, daí eu lembro que eu fui ficando, eu fui me encolhendo de uma É, forma, sabe, que eu fiquei pensando assim, que todo mundo me achou o fim da picada, eu não estava desmerecendo Veja e Caras, mas eu só estava dizendo para eles que realmente o público do festival não estava ali, que era legal a gente ficar feliz por uma conquista, mas que a gente precisava trabalhar o que realmente importava. E eu lembro que eu, Andressa, fui lá e criei a página do festival. Facebook, na época a gente ficava criando páginas, e eu ficava fazendo as postagens lá, e eu tinha muito mais interação do que quando eu atendi o telefone, porque alguém estava chegando para comprar o ingresso pro festival, porque viu o anúncio na Veja, não tenho dúvida. né? E só que aquilo lá aquilo ali foi um marco para mim, que eu entendi assim, não, só um pouquinho. Foi quando eu disse, não, mas eu devo estar no lugar errado. Enfim, senti tudo que todas as mulheres hoje em dia sentem. Me senti menosprezada, me senti desvalorizada, síndrome do impostor, todas essas questões. E aí tu me fez uma pergunta, como é que eu trabalhei isso, né? Eu trabalhei porque daí eu fui para a PNL. Aí eu disse, bom, Olha. foi nesse ponto que eu cheguei e disse, não, agora eu vou para a PNL, até para eu entender várias questões da vida, não era só o festival em si, mas como minha vida toda praticamente era dentro do festival, minha viagem de férias era dentro do festival, minhas viagens em família eram sobre o festival, então tudo era festival, né, na minha vida. Eu aproveitava para tirar as férias, porque, tem essa viagem para fazer. Eu não lembro de ter tirado férias ao longo da minha vida toda, assim, tipo, de pegar, não, eu vou pegar, fazer uma viagem, meus amigos faziam mochilão. Não, porque eu fazia isso durante o festival. Então, tipo assim, eu tinha um mês que eu tinha que ir para Paris, que eu tinha que ir para Itália, que eu tinha que, tudo ao trabalho, né, tudo festival. Visitando as entidades, visitando as agências, os patrocinadores, e eu fazia tudo isso. Então, isso para mim eram as minhas férias, porque eu unia, Viagem, eu se amava fazer isso. atrelava. É. Eu atrelava a viagem. Então, eu resolvi, disse, não, vi um negócio de PNL, e falei, pô, legal isso, eu vou trabalhar essas questões. E foi aí que foi a chave da virada. E por isso que eu digo, né, essas conexões que um sobe e puxa, né, e estão vinculadas muito à Natasha, porque tudo acontece na mesma situação. Também, foi quando eu fui fazer o PNL, foi quando eu conheci a Natasha, foi quando eu fiz na sequência a viagem para Disney, que eu fui fazer o programa lá do Disney Institute. Então tudo aconteceu junto também. Então, sabe assim, quando as coisas normalmente Sim. elas se acumulam e acontecem junto Ainda comigo. mais essa questão de PNL, né, de programação neurolinguística, é muito doido como tem aparecido muito nas conversas, não necessariamente com esse termo, mas o poder e a capacidade que o nosso cérebro tem de transformar a nossa vida. Então, o quanto a gente tem que dedicar e prestar atenção nos nossos pensamentos e o que a gente está gerando com isso, né? Eu imagino que o seu trabalho de superação da própria autossabotagem, de não fazer mais isso com você mesma e de entender que o reconhecimento é merecido e que você deveria ser reconhecida, deveria ser paga, deveria receber crédito, etc. Eu acho que isso tudo vem desse exercício que a gente faz com a cabeça de falar, "Tá errado, né? Eu não posso ficar pensando assim. Não, é a mente humana é A incrível. mente acaba com a gente, ela constrói a gente e destrói a gente. Então, gosto muito de ouvir isso. Eu queria que você lesse um trecho que você considera especial e se você quiser comentar esse trecho, quer me contar? Para mim, eu acho que o mais impactante ali que eu contei, na verdade foi o impacto da minha vida, foi quando eu chegou para mim o festival no mesmo tempo que chegou para mim o momento de ser mãe. Porque quando eu tive que fazer essa decisão, né, porque até então eu entendia que ou ia ser mãe, e eu falo para todo mundo, não dá para fazer as 2 coisas, gente, não dá. Maternidade é muito difícil, o trabalho é muito difícil, eu sempre falava isso, né, era o meu discurso, né. E quando chegou para mim, que caiu na minha mão, assim: "Não, só um pouquinho, Andressa, agora é a hora, eu não tenho como fazer isso depois". Primeiro porque eu já tinha tido algumas complicações para poder engravidar, então, assim, era aquele momento, ou era agora ou nunca. E aí eu tive Covid também, e aí eu lembro que em questão de 6 meses, a minha ovulação diminuiu muito, eu era uma pessoa que, tipo assim, a gente falava assim: "Não te preocupa, isso ainda vai anos para frente", porque eu estava prestes a fazer 40 anos. "Não, tranquila", né, eu fazendo vários exames, tá tudo bem, deu tudo certo a cirurgia que eu tinha feito lá 2 anos atrás, tá tudo certo".
e daí eu tive Covid, e na sequência eu fiquei bem, bem ruim. E aí, quando eu vi, eu disse, não, Andressa, a minha médica disse, Andressa, a ovulação diminuiu bastante, ou seja, era aquele momento. E foi bem no momento que eu falei assim, não, mas só um pouquinho, eu acabei de confirmar o festival. Porque daí, nessas alturas do campeonato, eu já estava pensando em fazer o processo todo pós-festival. Ela falou assim, não, é agora. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí foi nesse momento, assim, que eu entendi que a gente realmente pode ser super mulher, né? Mulher Pode. Maravilha, a gente pode dar o nome, a gente, tudo é possível. E aí eu vou trazer para ti todas as questões. Foi a mente humana? Foi a PNL. Porque, não, eu vou fazer e seja que Deus, não, vai dar certo, vai Isso. dar certo. Não é só seja, não, claro que tem um pouco da fé. A fé é algo que também é algo que eu não tiro de todo o processo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. A minha família também tem muita fé. Então, é uma coisa que isso eu atrelo o sucesso de tudo que aconteceu à fé. Mas também não era só fé, também tinha a questão de tipo assim, tá, agora eu vou dar conta? Vou dar conta. E aí entra a parte da programação neurolinguística, da auto-hipnose, seja lá o nome que a gente queira dar, da mente humana, do poder da mente humana de dizer, não, eu vou fazer, e Isso. vai dar. E então a gente já tem fé, a gente tem a mente humana, e a última questão é aquela frase, velha frase que a gente, né, clichê que a gente lê em caminhão, né? Que a gente tem que fazer tudo que a gente fizer, a gente faz com amor e Isso. fazer tudo que ama, enfim. Então eu acho que eu atrelo fé, a mente e o amor, porque essa foi a fórmula, né, que eu chamo de sucesso, né? E isso que eu falo no livro ali, que aquele momento dessa decisão foi algo que realmente foi bem difícil para mim, Claro. né? E aí foi quando eu decidi que eu ia ter os dois filhos. Por isso que eu sempre brinco, né? Não, eu tive os dois filhos, porque eles nasceram ao mesmo tempo, Gêmeos. praticamente, a gravidez e o festival. Tu trouxe uma questão que eu nunca comentei com ninguém ainda, né? Primeira mão, primeira. Oba, oba. É, eu estava grávida de gêmeos, né? Minha gestação era gemelar. E aí, num determinado momento, por isso que eu digo, né? Foram os meus dois filhos, acabou vindo o festival e a Helena, né? Era uma gestação gemelar, e eu tive na 11ª semana, eu tive um sangramento, e quando eu cheguei no hospital, o médico falou que eu estava tendo um aborto, que eu tinha perdido o nenê. E aí, enfim, aí depois a gente foi fazer ecografia e a nenê estava super bem. Porque até então foi muito no início, então a gente não tinha ainda a certeza, né, naquele momento de que era gemelar. A gente foi ter a certeza que era uma gravidez gemelar, e uma coisa que, primeiro, né, eu sempre sentia, né, esse negócio de fé, né, eu sabia que eram dois, e eu sabia que era um menino e uma menina. E eu sempre dizia, um menino e uma menina, um menino e uma menina. E aí, o que que acontece? A gente descobriu que era gemelar e que era um menino e uma menina porque a gente fez um exame de sangue num dia, na sequência houve esse sangramento, né? A perda, e na sequência eu fiz um outro exame de sangue. Tanto que o meu chá revelação, quando é uma gravidez gemelar, que é menino e menino, o resultado é menino. Então, e eu sempre desejei uma menina. Então, a Roberta, eu tava super chateada do sangramento e tal, ela teve todo um cuidado. E eu falei assim pra ela, olha, Roberta, se for menino, tu não vem com nada menos que um helicóptero soltando fumaça azul. Porque, né? Porque tu sabe como é que é, né? Eu nasci pra ser mãe de menino. E aí a Roberta fez um chá revelação que era um helicóptero soltando fumaça azul. E 2 dias depois me ligaram do hospital, que aquele exame que eu fiz depois do sangramento era uma menina. Então ali o médico constatou que realmente era uma gravidez gemelar, que era um menino e uma menina, e que acabou ficando a menina, A Helena né? Maria Então, ganhou um chá revelação com um helicóptero soltando. com Adoro. helicóptero fumaça azul. Não tem distinção de cor, é assim que eu gosto. Não, tá tudo Não, ótimo. e foi muito engraçado que a Roberta dizia assim, Andressa, tu ficou mais feliz com a enfermeira te ligando e dizendo que era uma menina do que com todo o chá revelação. Porque eu lembro e realmente, quando eu soube, eu disse assim, eu sabia que era menina, eu sabia que estava errado. Eu dizia, né, e foi muito lindo o chá revelação, mas algo dentro de mim dizia que era uma menina. Porque é uma coisa que eu não sei, eu sempre sonhei, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Então, eu sonhava com o que acontecia na minha vida, e no meu sonho sempre tinha uma menina, não tinha um menino. Então, isso que era mais engraçado, né?
e acabou que veio a Helena Maria. Me fala uma coisa, Andressa, o que que você gostaria que as pessoas sentissem quando lessem seu capítulo? Eu sempre falava assim, internamente ali no nosso grupo, né, quando surgiu o negócio do livro mesmo, a ideia não era só contar a história, né, porque eu acho assim, tá, só contar a minha história, mas ok, a ideia é que a minha história pudesse inspirar outras mulheres, né. Quando quando tu me perguntou ali do capítulo que era para eu ler, ou enfim, eu falar de alguma coisa que me tocou no livro, eu falo muito desse lance ali da gravidez e do festival virem juntos, porque realmente foi algo que foi quando eu entendi que eu podia ser uma super mulher e fazer tudo. Mas também, a minha história que eu falo no livro é que o festival também me motivou a trazer, fatos da minha vida e o próprio festival, eu bato muito nessa tecla da diversidade, né. Então, isso também foi outra coisa que mexeu demais comigo. Então, assim, quando eu escrevi o capítulo, ok, era para contar da minha história, ok, era para falar do festival, mas a importância do festival para mim não era só o evento, era as pessoas entenderem que a gente pode sim ser uma super mulher, as pessoas entenderem a importância da diversidade, porque também foi isso que me motivou a fazer o festival e trazer o festival de volta. Quando a primeira entrevista que chegou para mim, a entrevista chegou assim: "Ah, o festival não vai mais ter um presidente?" Foi a primeira entrevista e a primeira pergunta que eu recebi. Oi? Então aquilo de novo, aham, exatamente. Então aquilo para tu ver como isso é uma coisa que é muito forte, isso é uma coisa que é muito forte para nós mulheres, né. Uma mulher à frente de um evento que foi durante mais de 40 anos liderado por homens, e a primeira pergunta que eu recebo foi: "O festival não vai ter mais um presidente?" Então, não, eu lembro ainda que eu falei para minha equipe, eu falei: "Vocês querem que eu responda ou vocês vão responder? Porque se eu for responder, eu vou responder do jeito Andressa, do jeito Hum, transparente Andressa de ser. Todo mundo: "Não, deixa que a gente vai formular aqui e mentira. tal". Foi bem assim, eu lembro que eu chamei eles e eu falei assim: "Eu posso responder, não tem problema algum, mas Meu por Deus. cautela, eu acredito que seja melhor vocês responderem". E aí a segunda coisa também que me chamou muita atenção foi o fato de quando eu trouxe à tona de que eu era casada com uma outra mulher, que eu sim posso ser feliz, que eu posso ter uma família, que eu posso ter uma vida normal como qualquer outra Ai, pessoa, e que eu estava grávida, né. E aí, a aí partir deu dali, nó. se a gente aí assim, isso fora que eu tô num estado que é totalmente machista, que é o Rio Grande do Sul, Ah, né. Eu já estava então, morando em Miami, mas igual fazia parte eu sou muito bairrista, eu também faço parte do Rio Grande do Sul, claro, mulher, né. casada com mulher, acima de 40, tendo filho e presidente, como assim? Não, Uhum. que bicho é esse? Não dá, né? Mas aí que tá, né, é muito legal, porque assim, por um lado, tá, por um lado, eu fui muito bem recebida, né, e bem acolhida, primeiro porque eu encontrei esse grupo de mulheres, né, que ali eu entendi que não, só um pouquinho, agora realmente ali uma sobe puxa a outra, tá. Porque eu fui acolhida, as pessoas apoiaram, eh, fora o grupo, marcas apoiaram o fato. Então, assim, a gente estava falando aqui, a gente estava numa reunião do grupo do festival, a gente estava falando: "Poxa, Andressa, tu vê que interessante, hoje se a gente puxa lá no Google da vida, tem muito mais matérias falando a respeito da Andressa dentro do festival do que do próprio festival", né. Muito Isso bem. que foi mais louco, isso que foi mais louco, porque de fato foi uma transição, foi uma mudança geral, né. Desvincular a Eh identidade, né? Então, assim, a resposta que eu tenho para te dar, eu escrevi realmente para que as pessoas pudessem entender que todas essas coisas são importantes. O fato de eu ser mulher, de eu poder fazer as coisas, o fato da diversidade vir à tona, e eu bato muito nessa tecla. E quando Qual que é a história mais inspiradora do mundo para você? eu olho sempre para cá, né, assim, porque se for me perguntar, tem histórias inspiradoras? Tem, eu sou muito fã da Disney. O Walt Disney para mim era mito, Claro. né, Uhum. era mito, foi as promessas que eu fiz para o Walt Disney foi o que parece que foi o que rendeu para o resto da minha vida. Mas eu olho muito para a questão da minha família, eu sempre admirei muito meu pai, assim, minha mãe. Então, assim, o meu pai era um cara que eu sempre brinco quando a pessoa falava assim: "Ah, tu é igual ao teu pai", eu falava assim: "Você não tá me ofendendo com isso. Isso nunca foi uma ofensa", sabe, quando as pessoas a minha mãe dizia: "Ah, tu é igualzinho ao teu pai", eu falei: "Isso não é ofensa pra mim, isso é elogio". Então, assim, eu sempre admirei muitas pessoas da minha família, então, assim, as histórias da minha família sempre foram coisas que me motivaram. A história do meu pai me motivou, que foi um cara que passou por muita coisa na vida, superou, história de superação. Eu vejo a minha mãe, o quanto ela lutou também para para que eu tivesse tudo. Teve um determinado momento na vida dos meus pais, que meus pais perderam tudo, então a gente teve que recomeçar. Então, assim, para mim, história de superação acho que é da minha família mesmo.
Adorei o papo também, Andressa. Obrigada pela sua presença. Eu espero que você tenha curtido Adorei. tanto quanto eu. Adorei. E é aquele negócio que tu falou, né? A gente começa a falar, é que nem o livro. A gente vai gostando tanto que não dá vontade de terminar, né? Para você que está assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, assinem o canal e voltem sempre para ver as outras autoras.